Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nesta noite, estaremos fazendo aqui a exposição do nosso livro aqui, a lição de número 2, do curso de Teologia Sistemática 2, né? Estaremos aqui apresentando o trabalho, tenho aqui o nosso grupo, que os componentes são eu, irmão Gilmar, Rômulo, Astênio, Adson, Jatanael, Felipe Max, nosso irmão querido Gilvêncio e também nosso irmão Railton, né? Que possamos nessa noite aqui aprender mais do Senhor. Então, o nosso módulo na lição 2. Meus irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade àquilo que o irmão Gilmar falou, iremos expor o tema o que é teologia dentro de todos os seus aspectos e no campo das heresias. Mas antes de começar, quero ler um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 6, versículo 2, que diz: E falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. O que é teologia dentro de uma visão bíblica? Theos significa Deus, Logos significa palavra, razão, estudo. A junção destas palavras forma-se teologia. Só que esse conceito, até o século III, foi tido como algo pagão, pois o termo teologia referia-se aos estudos dos deuses. Só que a partir do século III, os pensadores cristãos aplicaram esse termo reduzindo-se ao estudo sobre o Deus da Bíblia. Para melhor compreensão, esse termo foi reduzido ainda mais para a ontologia, o estudo sobre o ser de Deus. Então, temos hoje o estudo sobre Deus. Hoje a teologia se apresenta de forma sistemática em uma cadeia de assuntos para a melhor compreensão de Deus. Só que há um problema. O ser humano sempre teve esta capacidade e essa questão de querer sempre conhecer mais sobre Deus. Sempre querer conhecer mais sobre Deus. Só que cada vez que o ser humano quer conhecer sobre Deus, pensamentos e ideias vêm surgindo. Surgiu-se no campo do pensamento sobre o que é Deus o agnosticismo, o ateísmo, o deísmo, a linha do evolucionismo, o enoteísmo, o materialismo, monismo, o panteísmo e politeísmo, linhas de pensamento para tentar compreender Deus. Agora o problema foi sempre da forma como eles pensaram. O agnosticismo são aqueles que consideram neutros, nem dizem que Deus existe e nem afirmam que não. O ateísmo é aquele que nega a existência de Deus. Temos também o deísmo, que o ser humano é impossibilitado de ter a comunhão com Deus, coisa que o próprio Senhor falou em Mateus capítulo 28, versículo 20, você pode até conferir na sua Bíblia, que Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas, irmão Astênio, isso é coisa do passado, da coisa da atualidade. Posso usar do passado? Uso no Antigo Testamento. Deus tinha o costume de visitar o Adão na viração do dia. Então, a questão do deísmo é caída por terra, o agnosticismo também, o teísmo também, o evolucionismo nem sequer se fala, a teoria da evolução sobre o Big Bang e todas as leis da biogênese, da multicausalidade de Pasteur, de Lane e tudo mais. Temos o enoteísmo, que é a junção entre o monoteísmo da questão de ter só um Deus com o politeísmo de ter vários deuses. Temos o materialismo, que nada existe além de espírito, somente matéria. Crescemos, vivemos, desenvolvemos e morremos. Acabou-se. Para o materialismo é isso. Temos o monismo, que só emprega que só existe um Deus, mas Deus pode ser a natureza, Deus pode ser eu, pode ser um animal, um objeto. Isso é crença que vem influentiva do greco-romano. Os gregos tinham esse costume de humanizar os deuses e divinizar o ser humano. Temos também o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e esse foi o problema. O ser humano sempre teve a necessidade de querer conhecer Deus e compreender Deus. Então, meus irmãos, quero agradecer e que possamos entender que a teologia é o estudo sobre Deus e a nossa declaração da fé nos traz de forma incisiva o como cremos e como iremos crer quem é Deus. No próximo trabalho, na próxima aula, nosso irmão Adson estará apresentando com forma mais aprofundativa sobre algumas questões sobre Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui apresentando, dando continuidade à lição sistemática 2 e vamos falar um pouco sobre a existência de Deus. Vamos apresentar aqui também aquilo que nós cremos, nosso credo do meio pentecostal, e também
falar com muita propriedade, com conhecimento da parte de Deus, através da sua palavra. Nós iremos enfatizar que o nosso Deus é um Deus existente, que Ele é fiel e vivo, que criou todas as coisas. E antes de começar aqui, só quero ler uma parte que o nosso irmão Antônio Gilberto deixou quando traduziu a Bíblia, os comentários de Donald Stamps, que fala sobre a criação. Nós, como crentes, acreditamos no criacionismo. Então, quando se fala do criacionismo, fala-se que Deus criou todas as coisas, como está escrito em Gênesis 1. Deus criou todas as coisas e foram subsistem pela sua vontade e pela sua palavra. Antônio Gilberto disse assim, ou Donald Stamps disse assim: Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Nunca houve um momento que Deus não existisse. Deus é um ser supremo. Ele é autoexistente. Alguém não fez Deus. Ele é um Deus. E antes que houvesse dias, como está escrito lá em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, ele disse: eu sou. Né? Então, antes que houvesse dia, ele já era Deus. Então, nosso Deus, ele é verdadeiro e único. Né? E, continuando, conforme afirma Moisés: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente, antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra, está acima e independe dela. Então, como está aqui dizendo que o universo ele é finito, nós sabemos que o nosso universo, tudo que foi criado é finito. Só Deus que é infinito na sua essência, aquilo que Ele já fez, Ele é infinito. Nosso Deus ele é infinito, certo? E vamos falar também sobre alguns pontos aqui, sobre a intuição, sobre a razão. Se não houvesse uma necessidade, como há dentro do homem, que Deus colocou de adorá-lo, nós vamos ver também na mitologia grega, quando Paulo foi até Areópago, quando ele foi pregar o Evangelho, alguém perguntou: qual Deus que você serve, qual Deus que você prega? E ele relatou, ele falou com muita propriedade que aquele Deus, quando ele olhava e apontava, ele disse: eu sirvo aquele Deus ali, é o Deus desconhecido. Então, na mitologia grega, o nosso Deus ele é desconhecido, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso para salvar, para curar. E eu quero falar um pouco também na criação de Deus, de tudo que Deus fez, como lá o salmista Davi fala, que a criação de Deus anuncia as suas grandezas, a criação anuncia que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus grande, sem precisar de alguém, ou sem precisar que Deus comprove, ou que Ele prove que Ele criou todas as coisas, né? A criação, a sua própria criação já comprova e mostra através da ciência hoje, por método de estudo, a ciência hoje já relata com mais propriedade que houve, ou que há uma necessidade de um Criador. Não foi por uma explosão, não foi do Big Bang, ou por evolução, né? E a própria palavra fala, e se a palavra não existisse, se a Bíblia não existisse, a criação de Deus, o mundo que existe hoje, já falaria, já demonstraria que houve um Criador por trás de tudo que existe hoje. Meus irmãos, e eu quero relatar, como a gente estudou na lição passada, do 3 em 1 de Deus. O professor Adalto Lourenço, ele falou isso com muita propriedade, ele é físico e cientista, e ele relatou isso dessa nomenclatura que nós chamamos, nós acreditamos na Trinidade, na Trindade, que se fala do 3 em 1 de Deus, né? Então, o nosso Deus, ele criou todas as coisas, e Ele deixou a sua marca, a sua assinatura no 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Ele criou todas as coisas. No homem Ele criou o homem espírito, alma e corpo. Na ciência, no meio dos estudos físico, estado sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Né? Então a gente vai ver que Deus deixou essa marca do 3 em 1 dele na sua criação também. Então é só isso que eu quero relatar. E os irmãos, espero que tenham compreendido nessa rápida lição. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a gente aqui quer falar um pouco sobre o conhecimento de Deus.
que diz assim: pode Deus ser cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo? A resposta é, em certo sentido, sim. Mas como saber se é e quando ele é ser incognoscível ou cognoscível? Deus é cognoscível e incognoscível. Ou seja, como é que Deus pode ser cognoscível? Aí vai nos dizer a respeito daquela parte que o Senhor nos permite conhecer. Então o Senhor não era preciso, mas Ele, pela sua misericórdia, Ele nos permite conhecer algumas partes, Ele nos revela algumas coisas. E quando é que Deus é incognoscível? É quando Ele não revela aquelas coisas que a gente não pode... Pode cortar aí? Não. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a gente vai falar aqui um pouco sobre o conhecimento de Deus, que diz assim: pode Deus ser cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo? Em certo sentido, sim. Mas como assim? Dizer que Deus é cognoscível e incognoscível, cognoscível é quando é aquela parte que Deus não nos permite conhecer. São coisas que eu vou tentar, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, mas não vou conhecer, porque Ele não nos permitiu conhecer isso. Então, mas pela misericórdia dEle, Ele é cognoscível. Ele nos permite conhecer algumas partes, algumas coisas que servem para nossas vidas. Ou seja, Deus pode ser cognoscível e incognoscível ao mesmo tempo. Ele é cognoscível quando nos permite conhecer. Chegamos a um certo conhecimento dele, da vontade dele. Esse conhecimento dá o exemplo aqui que o que envolve esse conhecimento? Envolve a comunhão, a fé, a obediência e a adoração. Então é um conhecimento de relacionamento. Não é que eu conheça a Deus, que eu conheça tudo dele, a divindade dele, a plenitude, a infinitividade dele. Mas esse conhecimento aí vai dizer respeito à comunhão, à fé, à obediência e à adoração que eu tenho com Ele. É aquilo que Ele me permite fazer, é aquilo que eu posso colocar em prática. E Ele pode ser incognoscível, por quê? Porque nós não podemos ler a mente do Senhor, não podemos, tem coisas que Ele nunca vai nos permitir conhecer. Então essa parte incognoscível de Deus. E a parte cognoscível Ele nos deu apenas pela misericórdia dEle. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Como bem dissemos, estamos aqui com a lição 2, né? Vamos falar aqui sobre os atributos de Deus, né? Em alguma das minhas anotações nós podemos entender que a palavra atributo, ela significa, resumidamente, o que é próprio ou característica de algo ou alguém, particularidade. Como iremos falar aqui de atributos, podemos também dizer que são qualidades de Deus. Então os atributos do Senhor são qualidades pertencentes à natureza de Deus, por aquilo que nos foi ou é revelado na Bíblia, que certamente nos ajuda ou ajudará a entender um pouco mais de quem é Deus, né? Então nós podemos aqui, segundo aqui o módulo, né? Nós vemos aqui que por parte de atributos, que Deus em seus atributos, Deus tem os atributos incomunicáveis da deidade de Deus, e também Deus tem os seus atributos comunicáveis. Deus tem os seus atributos incomunicáveis da deidade, tem os atributos comunicáveis de Deus. E devido ao tempo aqui, que é bem resumido, mas graças a Deus que essa lição ela é complexa sim, mas ela é bem explicativa. Eu assim, lendo-a, deu para ver que ela é bem explicativa, tem todas falando dos atributos de Deus, né? Tem muita referência, tem muito respaldo bíblico, né? Então nós podemos ver que os atributos incomunicáveis da deidade de Deus, os atributos incomunicáveis aqui do nosso módulo, diz que é a perfeição, que é um dos atributos de Deus que é incomunicável ao homem, que nós não tem como chegar a alcançar essa perfeição de Deus. A espiritualidade de Deus, né? Nós entendemos que Deus também é um Deus que é espírito, então não tem como assim o mundo suportar ou entender Deus, entender a nossa fé. A sua infinitude, que Deus não tem fim. A sua eternidade, que Ele é eterno, que Ele é de geração a geração. A sua imutabilidade, que Deus não muda. Se do contrário Deus mudasse, nós já teríamos
sido consumidos, a imutabilidade do Senhor, né? Que aqui em Tiago, né, muito conhecido esse texto que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, né? Tudo na vida muda, ou tudo na vida se transforma, tudo na vida às vezes é uma construção quando está bem antiga, alguém vai lá e transforma, restaura, passa por uma restauração, passa por uma transformação. Mas eu te digo nesta noite, a você que nos escuta, que muitas das coisas passam por reforma, tem reforma disso, reforma daquilo, mas o Evangelho é o mesmo, a palavra dele é a mesma e o Senhor é o mesmo. Então nesta noite, podemos dizer, né, como já ouvimos muitas pessoas dizer que o Evangelho ou a porta, ela não passou por reforma, ela é a mesma, né? Porque o dono da porta, quem nos abriu a porta, ele não muda. Então aqui ainda nos atributos incomunicáveis temos a onipresença e a imensidade do Senhor, temos a onisciência dele, nós temos também aqui a presciência do Senhor, a onipotência, que ele é onipotente. Em Jeremias 32, 17 lemos: nada há que seja demasiado difícil para ti, ou seja, para Deus. Para Deus não há impossível, porque o termo onipotência significa ter todo o poder, ser poderoso. Então esses são os atributos incomunicáveis de Deus ou incompreensíveis para a razão humana, né? Para a razão humana. Apesar do tempo ser resumido, mas eu quero até aqui abrir um parênteses, né? Que um certo ateu uma vez falando, né, dando testemunho dele, né, dizendo assim: se você acredita em Deus, se você é cristão, eu te aconselho a não assistir esse vídeo, porque se você assistir, você não vai mais acreditar em Deus. Então gerava até uma dúvida nas pessoas, gerava até uma curiosidade misturada com dúvida, né? E eu começando ali a assistir, ele falou tão bem de Deus que deu até vontade de eu me converter de novo, né? De tão bem que Deus, meu Deus, um ateu falar tão bem do Senhor, mas só que ele falava dizendo as qualidades do Senhor, que ele dizia que era incapaz que um ser assim existisse, né? Mas eu afirmo a vocês nessa noite que o nosso Deus existe, ele é santo, ele é poderoso. E nesta noite queremos falar aqui dos atributos comunicáveis de Deus, né? Queremos falar aqui dos atributos comunicáveis de Deus. Os irmãos aí, quando já estiver passando o tempo, que os irmãos possam assim me comunicar, para que nós possamos estar procurando já a conclusão para encerrar, né? A santidade de Deus, que é um atributo comunicável do Senhor para conosco. Então Deus exige de mim e de você, exige de nós santidade. Santidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus também, no atributo comunicável dele, né? Que ele quer também que sejamos verdadeiros e fiéis, porque um atributo comunicável de Deus para nós é a verdade dele e a fidelidade do Senhor. Mesmo que sejamos infiéis, ele continua fiel para conosco. O amor dele que me alcançou a vida dos irmãos, né? O amor dele cobre a multidão das nossas falhas. É um atributo comunicável do Senhor, porque foi por esse amor que estamos aqui nesta noite. Temos a sua bondade, que o Senhor é bondoso para conosco. Temos a sua misericórdia, graça e longanimidade, também que é um atributo comunicável do Senhor. Nós temos a sua justiça, que no livro de Salmos diz que a base do trono do Senhor, que o trono do Senhor está firmado em justiça, né? Nós temos a sabedoria, que também o último aqui do nosso módulo, que é a sabedoria, que é um atributo comunicável do Senhor para conosco. No livro de Provérbios diz, né, que a sabedoria, ela anda clamando nas ruas, clamando para que alguém a encontre. Então, meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos ficar com essa reflexão aqui do módulo, né, que fala dos atributos do Senhor, que são os atributos comunicáveis para com o homem e os atributos incomunicáveis da deidade de Deus, né?
Os irmãos, assim que tiverem dúvida, podem acompanhar no módulo, que é um módulo bastante explicativo, com muitas referências e riquíssimos para o nosso aprendizado de quem é o nosso Deus e suas qualidades. E que eu quero aqui agradecer a oportunidade e que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Queridos e amados, a paz do Senhor. Estamos agora dando continuação ao nosso módulo, a lição 2. E eu fiquei com a parte dos nomes de Deus. Sabemos que os nomes de Deus, eles revelam algo especial. Os nomes de Deus revelam o que? As suas obras e os seus atributos especiais. Bendito seja Deus. Então, o cristianismo, a gente tem levado o cristianismo como um atributo. E vamos se dizer que o nome do cristianismo hoje é a cruz de Cristo. Então, vemos que o que leva o cristianismo a crescer é a cruz do Senhor. É a morte que o Senhor teve naquela cruz. Então, a mudança de um nome também pode significar uma experiência com Deus. Vemos no livro de Gênesis 3 exemplos bem distintos. Deus, ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então sabemos que esses nomes significaram o quê? Uma experiência específica com o Senhor. Quando Deus ele fala lá no livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 9, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui vemos que Deus ele merece toda a honra, Deus ele merece toda a glória e todo o louvor. Vamos para o primeiro nome de Deus. O primeiro nome de Deus é Elohim. Elohim. Reside nas escrituras hebraicas, foram traduzidas na Septuaginta para Theos, que significa Deus. O termo Eloá é o singular de Elohim. Então vemos aqui a palavra Elohim, que significa Deus. Mas essa palavra Elohim não significa somente para Deus com D maiúsculo, mas também para anjos, para homens poderosos e para deuses com D minúsculo. Então, aprendemos que o plural de Eloá é Elohim, que significa Deus com D maiúsculo. Nós vemos o primeiro caso de Elohim, Deus com D maiúsculo, nas escrituras no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Deus criou os céus e a terra. O verbo é criar, que vem da palavra hebraica bará. E o verbo e o sujeito quer dizer Elohim, Deus. Então vemos o primeiro momento de que aparece Elohim na Bíblia. Vamos também para o segundo nome de Deus, significa Elion, que significa Deus Altíssimo. Eu quero ler um texto com os irmãos no livro de Números 24, e versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. Lembre que eu falei no começo que a palavra Elion significa Deus Altíssimo. E o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso. Vamos ver lá na frente que o nome El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Caindo em êxtase e de olhos abertos. Então vemos aqui o segundo nome de Deus, o Elion, que é Deus Altíssimo. O terceiro nome é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler outro texto com os irmãos em Gênesis, no seu capítulo de número 17 e o versículo de número 1, que diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou todo-poderoso, Deus todo-poderoso, que significa El Shaddai, Deus todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Vamos para o último nome para não perdermos tempo: Adonai, que significa meu Senhor. Adonai significa meu Senhor. Os hebreus, eles têm uma reverência muito grande com o Senhor. Eles não chamam o Senhor nem de Adonai e nem de Jeová ou Yahvé, porque eles temem ao nome do Senhor. Eles chamam o nome do Senhor como Hashem, que significa o nome. Nós vemos também os nomes complexos de Deus, Jeová ou Yahvé.
Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah. Esses são os nomes complexos de Deus. Então, eu espero que você venha meditar nesses nomes do Senhor que representam uma experiência muito grande. E eu quero que você fique com esta palavra. Os nomes de Deus representam uma obra específica. E amém. Meus irmãos, a paz do Senhor de novo. Estamos aqui para concluir nosso trabalho. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Queremos dizer que aprendemos nessa lição, nesse módulo, a respeito da teologia, né? Aprendemos que a teologia ela faz questão de colocar em ordem, em explicação, a forma, a doutrina do nosso Senhor, do nosso Criador, falando a respeito, dando a importância da palavra do Senhor, da fonte que é a palavra do Senhor, falando de algumas pessoas que tentaram, talvez até transtornar a palavra do Senhor, apesar, depois de alguns séculos, alguns tentaram explicar a existência, o relacionamento do homem, de Deus, do universo e do homem, mas muitos se perderam. Foi onde nós falamos sobre as heresias, sobre a existência de Deus nós falamos também. Falamos de alguns argumentos que confirmam a existência de Deus. Falamos mais de demais coisas que os irmãos já viram na aula. E só temos aqui a agradecer essa oportunidade, a confiança dos nossos demais líderes, né? Nosso pastor Oswaldo Vaz, nosso presbítero Orlanildo, que nos confiou, né, de trazer esse módulo que expor nosso estudo, e também a confiança dos nossos irmãos, nossos colegas de sala, né? Agradecemos e esperamos que eles sejam bem abençoados, viu? Com os ensinamentos que vocês assistem um vídeo e que só venham aprender. Nós louvamos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.